Eu tenho muito gosto em estar aqui, porque sou amigo do Pedro Eiras e, por outro lado, vejo-me nesta posição singular de apresentar o seu livro, o que é, de facto, especialmente gratificante, dado que é um livro de uma qualidade rara. E isso, portanto, de alguma maneira liga-me ao livro e é uma satisfação por isso mesmo, e desde logo. Depois, porque também é um livro que tem uma ambição que não é vulgar encontrar na literatura em geral ou na arte literária, e essa ambição está contida no próprio título, não é? Bach. Estamos a falar de um compositor, de um nome que refere uma música que será talvez uma das a meia dúzia de obras máximas do espírito humano. Portanto, não há aqui pouca ousadia, não há aqui pouca ambição, mas a arte não se faz sem ousadia e ambição, de qualquer maneira. Por outro lado, aquilo que encontramos na música de Bach é também alguma coisa de particular, porque é uma música que nos dá a sensação nítida de que é possível que a razão reúna à sua volta todas as coisas do mundo. Portanto, existem as realidades inefáveis, aquelas que se prendem com a imaginação e com a fé, as realidades da intuição mais profunda, mais obscura. Mas ao ouvirmos Bach, sentimos que todo esse mundo de sombras se ilumina pela luz de uma razão quase matemática, quase filosófica, de que as melodias em contraponto constroem o deslumbrante discurso. Daí que o Bach chegue quase até ao iluminismo, que é uma coisa pouco inesperada, porque ele é um barroco, não é? O barroco, mas ao mesmo tempo ainda é contemporâneo de Rousseau e de Diderot, bem dentro do século XVIII. Bom, é anterior, mas o que é extraordinário é que ele faz uma antecipação de um outro tempo que não é o seu e prepara aquilo que podemos chamar a modernidade, com todos os seus poderes avassaladores, não é? Que nós hoje vivemos, já num pico inadjetivável. E há em Bach, portanto, uma síntese, é uma obra de síntese que eu posso comparar, embora mal, eventualmente, com a obra de Wagner, um século mais tarde, que tentará repor essa mesma ideia de síntese, embora sob a espécie do teatro, que é uma coisa muito diferente. A síntese de Bach é a síntese do verbo, a da harmonia sonora do universo, é o canto da perfeição absoluta de Deus. E ele é capaz de participar dessa perfeição, ou parecer que participa, ou ser um fragmento humano dela. Numa palavra, Bach é o esplendor do sentido, que é exatamente aquilo que falta aos modernos. Assim, o último capítulo deste livro, de Pedro Eiras, evoca, de passagem, o atentado do 11 de setembro e a dimensão de irracionalidade que lhe está associada, de irracionalidade simbolicamente marcada, não é? Como todos nós sabemos. E a música de Bach aparece num contraponto mental como a proteção que nos resta contra aquele terror que vem ao de cima quando a razão adormece. De qualquer maneira, o livro de Pedro Eiras não é um livro sobre Bach propriamente.
porque o sentido não é coisa que se dê em direto, não é coisa que se encontra assim ao virar da esquina. Tudo aquilo que nós podemos fazer, nós os modernos, é procurar é procurar o sentido. Nós somos a experiência do sentido, a experiência do humano, a experiência do limite do humano. Sentimos que há qualquer coisa que se prepara, que ainda desconhecemos, e que talvez surja do modo mais inesperado possível. O que nós fazemos é simplesmente ir continuando as nossas experiências, a nossa experiência do sentido, que se afasta sempre à nossa frente. Aliás, Pedro Eiras não fala propriamente de Bach. Aliás, reparo que há um capítulo em que fala diretamente de Bach, é o único. É aquilo que se intitula Ich habe genug, que é o nome de uma cantata. Mas as 5 ou 6 páginas que deveriam ter alguma coisa escrita sobre Bach e sobre a sua, ou a partir, ou com o mote da sua cantata Ich habe genug, estão em branco. São páginas que vêm em branco. E isto diz com toda a clareza, com toda a simplicidade, que há alguma coisa de que não se pode falar a não ser assim, abrindo o espaço possível para uma fala impossível. Portanto, Pedro Eiras, em vez de falar de Bach, vai percorrendo diferentes focos de ressonância da sua música, que são também lugares de eleição da cultura contemporânea. Desde Jean-Marie Straub e Daniel Lullier, os cineastas, até Leibniz, o filósofo, Albert Schweitzer, o médico, o filósofo melómano, a Glenn Gould, o pianista, a Maria Gabriela Olhansol, a poeta, a Martin Luther, o criador de uma religião. Um outro aspecto é o género a que este livro corresponde, ou deveria corresponder. Eu, que sou professor de literatura, tenho logo a tendência para me pôr a questionar esses aspectos, a tentar definir, e realmente este livro presta-se muito a todo o género de elucubrações a esse respeito, e é um desafio também que é colocado. Há um lado lúdico na proposta que ele nos faz, um lado de desafio lúdico também. Porque, na verdade, aquilo que ele parece ser, de forma mais evidente, é ficção. E talvez, portanto, nós pudéssemos chamar de romance. Mas logo se percebe que é um livro sobre outros livros, na verdade. E, nessa medida, assim sendo, a única designação possível que se lhe pode dar é ensaio. Esta é a primeira ambiguidade, não é? De qualquer maneira, o livro do Pedro Eiras começa com 2 capítulos que estão em torno da Ana Magdalena Bach, que é a segunda mulher de Bach, e de um livro que se chama Pequena Crónica de Ana Magdalena Bach. Não estão os dois à volta desse livro, mas esse livro, digamos que é o foco que organiza esses 2 capítulos. Ora, esse mesmo livro, Crónica de Ana Magdalena Bach, não é um livro da Ana Magdalena Bach, como eu sempre tinha pensado, mas um livro de uma escritora inglesa chamada Esther Meynell, e que foi publicado em 1925. É uma daquelas coisas que nós estamos muito habituados, o pessoal habituou-nos muito a isso, não é? Esse tipo de jogos, em que o nome da personagem aparece no título e nós não sabemos se é personagem, se é autor, se o que é. Isto é alguma coisa desse tipo. O livro é publicado, o livro que é um romance da Esther Meynell, é publicado anonimamente, portanto presta-se a esse equívoco é procurado e, portanto, há aqui uma zona de ambiguidade que é cultivada, não é? O Pedro Eiras cultiva essa ambiguidade como um dos seus instrumentos, uma das suas ferramentas de trabalho. Por outro lado, e logo de seguida, e como encadeamento lógico natural, a Pequena Crónica de Ana Magdalena Bach constitui o texto de partida de um grande filme da história do cinema contemporâneo,
de Jean-Marie Straub e Daniel Huyer, que tem o mesmo título e que vai, portanto, constituir o objeto de um capítulo a seguir. E isto configura, de facto, uma teia, não é? Este livro é um texto, como nós dizemos, mas é também uma teia que envolve na sua textura, na sua composição, a música, a narrativa de ficção, a história da cultura, a filosofia, a religião e também o cinema. Aliás, o cinema não está presente apenas como objeto, ou como referência, ou como contexto, está presente na própria construção dos capítulos. E aliás, só a partir deste ponto, poderíamos fazer aqui uma longa análise do livro do Pedro Eiras, não é a altura para fazer tal coisa, mas eu refiro apenas um exemplo, que é o capítulo dedicado ao Albert Schweitzer, que é constituído por um longo travelling, em que Albert Schweitzer vai com um carrinho de mão e atravessa todo o terreno em que está instalado o seu hospital e vai encontrando diferentes personagens, o que é um mecanismo narrativo típico, especificamente, caracterizadamente cinematográfico, assumidamente cinematográfico, como quem brinca com os géneros e como quem brinca com as artes. Para além disso, há duas partes, digamos assim, neste livro. Uma primeira parte que tem estas relações estabelecidas com outros textos à volta do Bach, que de alguma maneira têm a ver diretamente com o Bach, outras obras de arte, nomeadamente, e depois uma segunda parte em que aquilo que domina é o pensamento filosófico e religioso, mas sem que a filosofia perca a sua relação de comentário com a música, por exemplo, sem que Leibniz, que é o filósofo que ele usa, deixe de ser o contemporâneo de Bach. Não é? Ele não fala da filosofia de Leibniz, fala de um Leibniz que é também uma personagem, mas não deixa de ser um filósofo e não deixa de falar da filosofia de Leibniz. E depois fala do Lutero, que também não perde o seu lado de personagem, de pura personagem de um drama. Drama esse em que a música de Bach se ouve permanentemente. É que esta segunda parte do livro de Pedro Eiras, se calhar não é sobre aspectos filosóficos ou religiosos, mas sobre outra coisa, de que essa música e toda a música e toda a arte são a consolação, a dificuldade de viver, a tragédia da doença, do fanatismo, da violência, fora de todas as proporções. Nesta segunda parte é sobretudo notável para mim leitor, o capítulo sobre Etty e Leso. É uma judia que está a ser deportada, que está a ser conduzida num comboio para o campo de concentração onde está o forno crematório. E é mais uma vez um travelling ao longo que acompanha essa viagem. Tem uma pureza de linguagem que é muito rara na escrita contemporânea em português e é uma narrativa que torna visível uma espécie de lampejo de horror em termos de ligação ao tema geral do livro na verdade, essa ligação é apenas um elo muito frágil, aparentemente, mas muito forte e que, como aparece no fim mesmo desse capítulo, ganha uma intensidade particular, que é o nome da estação Terminus, que é Leipzig, e Leipzig era a terra onde o Bach tinha a sua igreja, onde era músico durante dezenas de anos, portanto, e aí nós fazemos uma ligação, que é uma ligação que é excêntrica, digamos assim, fora do centro de tudo e, no entanto, reconduz tudo de novo a esse centro. E, em suma, aquilo de que se trata é daquilo que eu poderia chamar, sem qualquer pietismo cristão, aquilo de que se trata é de compaixão. É da música entendida como a mais alta forma de fraternidade. E da música de Bach, em particular. Música de Bach
tornada música que é sagrada, mas que é música sagrada tornada profana pelos amadores de música e que assim volta a ser comparável em íntima fusão com esse ato de generosidade total que ele só pode preparar o futuro. Estou a ser um bocadinho enfático, desculpem lá, é só estilo. Mas o que eu quero dizer é que a música de Bach, como este livro de Pedro Eiras, servem para tornar o futuro possível. Repararam com certeza que eu me referi sempre ao Bach de Pedro Eiras como um livro. Na verdade eu não pude decidir se trata de ficção, se de ensaio, se é um estudo histórico, se é o argumento de um filme. Embora, bem vistas as coisas, acho que se deva tratar de um texto de ficção, mas de uma ficção que é entendida de um modo que é... há sempre também a tendência para comparar com outros nomes da história da literatura, com outros nomes audíveis que possam guiar-nos, que possam servir-nos de pontos de referência. Eu lembrei-me do Borges, não sei o que é que o Pedro acha, lembrei-me do Thomas Mann, lembrei-me do Nabokov, da Margarita Yourcenar, depois lembrei-me também de Pessoa, da Maria Gabriela Olhançol, não é? O Pessoa ou a Maria Gabriela Olhançol, aquilo que escrevem não tem como finalidade apenas fazer bons poemas ou fazer textos interessantes, é fazer avançar o conhecimento do mundo e o conhecimento do homem, o conhecimento da experiência que o homem tem do mundo, e portanto aquilo que Pedro fez foi ter continuado essa tradição de uma ficção crítica que constitui em si mesma uma forma de conhecimento. Ou, melhor ainda, para resolver de uma vez a questão do género, como todos os livros fortes, aquilo que este livro faz é criar o seu género. É de uma reinvenção da literatura que se trata, nem mais, nem menos.